Bom dia, dia 19 de abril. Hoje vamos ler 2 Reis, do capítulo 15 ao 17. Capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Contudo, não tiraram os altares idólatras. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. O Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias e Salum, reis de Israel. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Zacarias, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falara a Jeú, teus filhos. Até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria. Atacou ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Salum e a conspiração que fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Nessa época, Menahem, começando em Tirza, atacou a Tifsa e a todos os que nela haviam, como também a seu território, porque se recusaram a abrir as suas portas. Saqueou a Tifsa e a todas as mulheres grávidas rasgou ao meio. Manaém e Pecaías, reis de Israel. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, invadir a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de pratas, para que isso o ajudasse a manter o reino na sua mão. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, de cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria, e não se demorou ali na terra. Quanto ao restante dos atos de Menahem, e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e 2 anos reinou sobre Israel, em Samaria. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel.
Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens dos filhos dos Gileaditas. Feriu Pecaías, Argobe e Arié, na fortaleza do palácio do rei em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e reinou em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Pecaías e tudo o que fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou Ijon, Abel Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade, Galileia, toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Pecá, filho de Remalias. Atacou-o e o matou, e então reinou em seu lugar. No 20º ano de Jotão, filho de Uzias, quanto ao restante dos atos de Peca e tudo o que fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos neles. Jotão reconstruiu a porta alta do templo do Senhor. Os demais atos de Jotão e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Seu pai e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. Acais, rei de Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo os costumes abomináveis dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras, e nas colinas, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e sitiaram a Acais, porém não puderam vencê-lo. Neste mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, devolveu Elate à Síria, e lançou fora dela os judeus, os sírios. Então vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Assíria e das mãos do rei de Israel, que se levantou contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos e, subindo contra Damasco, tomou-a e levou o povo para aqui e matou Rezim.
Então o rei Acais foi a Damasco, encontrando-se com Tiglate-Pileser, rei da Síria, viu um altar que estava em Damasco, e enviou ao sacerdote Urias a figura do altar, e um modelo conforme toda a sua obra. Urias, o sacerdote, construiu o altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco, e o acabou antes que o rei Acais voltasse. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e sua oferta de cereais, derramou a sua libação e espargiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze, porém, estava perante o Senhor. Tirou de diante do templo, de entre o seu altar e o templo do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar da banda do norte. O rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de bebidas. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de bronze será para mim, para buscar orientação. Fez Urias o sacerdote conforme tudo o que o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis laterais e de cima dele tirou as pias, tirou o mar de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e os pôs sobre uma base de pedra. Também a cobertura do sábado que construíram no templo e a entrada real do lado de fora retirou do templo do Senhor, por causa do rei da Assíria. Os demais atos de Acais e o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Acais com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 17. Oséias, rei de Israel. No 12º ano de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e 9 anos reinou sobre Israel em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. O rei da Síria, porém, achou em Oséias traição, pois enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava o tributo anual ao rei da Síria, como antes. Portanto, Salmaneser o lançou na prisão. O rei da Síria invadiu toda a terra e, chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou Israel para a Síria. Eles o fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo do poder de Faraó, rei do Egito. Eles temeram a outros deuses, andaram nos costumes das nações que o Senhor expulsara de diante deles, e nos que os reis de Israel haviam tomado para si. Os filhos de Israel fizeram secretamente o que não era reto contra o Senhor, o seu Deus. Construíram para si altares idólatras em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes sagrados em todos os montes e altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incensos em todos os altares idólatras, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles.
Cometeram o mal que provocara a ira do Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: Não fareis estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas, os filhos de Israel. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram inúteis, como também seguiram após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Deixaram todos os mandamentos do Senhor, o Senhor Deus, e fizeram para si duas imagens de metal em forma de bezerros e um poste sagrado. Adoraram todo o exército do Senhor e serviram Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Deram-se a adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da presença. Nada mais ficou, somente a tribo de Judá. E até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Andaram nos costumes que Israel tomou para si. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele os oprimiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de diante da sua presença. Quando separou Israel da dinastia de Davi, fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual afastou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Não se afastaram dele, até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel deportado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. A origem dos samaritanos. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. No princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões, que o mataram alguns deles. Pelo que se disse ao rei da Síria: A gente que deportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o que exige o Deus da terra. Ele mandou entre ela leões que a matam, porque não sabe o que exige o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste cativos, que ele vá e lá habite, e lhes ensine o que exige o Deus da terra. Veio um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria, ele habitou em Betel e lhes ensinou como devia temer ao Senhor. Os grupos que habitavam nas diversas cidades, porém, faziam os seus deuses e os punham nas casas dos altares idólatras que os samaritanos tinham feito, cada grupo nas cidades em que habitavam. Os de Babilônia fizeram Sucote e Sucote,
Benote. Os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás, e Tartaque, e os servitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Temiam o Senhor, mas entre os do povo nomearam sacerdotes dos altares idólatras, os quais exerciam o ministério nos santuários dos altares idólatras. Temiam o Senhor, mas a seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem agem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com eles, lhe ordenou: Não temeis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifício. Ao Senhor, porém, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com um braço estendido, a ele temereis. E a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifício. Os estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que ele vos escreveu, tereis cuidado de obedecer a todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Antes, ao Senhor vosso Deus temereis. É Ele que vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos, mas fizeram segundo o seu antigo costume. Assim essas nações temiam o Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais.